Olá, eu sou a Sônia da Silva, do Instituto Sônia da Silva, e esse é o nosso Minuto do Saber 6. Estamos estudando a Classificação Brasileira de Ocupação e as principais atribuições do cuidador. Então, se você ainda não assistiu os outros, corre lá no meu canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram e procure todos os outros Minutos do Saber. Hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque nós vamos falar sobre o item cuidar da saúde, que é uma atribuição exercida pelo cuidador. Então, o primeiro que nós temos aqui é observar temperatura, urina, fezes e vômito. Então, veja bem, você tem que observar todos os dias a cor da urina do seu paciente para ver como é que, se ele está urinando direitinho, se tem alguma coloração, se tem alguma pontinhas de sangue, se está sanguinolento ou não, para poder relatar no seu caderno, para depois passar também para próximo cuidador ou para o técnico de enfermagem ou para o enfermeiro da equipe multidisciplinar que cuida desse idoso. Observar as fezes. Como que eu vou observar? Se todos os dias você olhar a coloração das fezes, vai saber quais são as diferenças e quando que as fezes estão normais e quando que elas estão comprometidas. Se ele apresentar vômito, claro que imediatamente você também tem que relatar e procurar imediatamente referir esse assunto ao seu superior, que no caso é a equipe multidisciplinar ou o familiar responsável pelo idoso. Alguma coisa não está bem se você notar, né, uma mudança nas fezes, na urina ou no vômito do idoso. Controlar e observar a qualidade do sono. O idoso não dorme muito, porque ele não tem muito cansaço físico, ele passa muito tempo parado, mas ele precisa ter uma noite boa de sono, uma noite tranquila, reparadora. Então, você tem ali para cuidar, para velar o sono do idoso. Lembrem-se, cuidadores noturnos, você não é pago para dormir no seu plantão. Você é pago para observar o comportamento do seu idoso para ter um sono adequado. Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas. Muitos cuidadores questionam, o fisioterapeuta deixou um exercício para mim fazer. Sim, é sua obrigação. Na Classificação Brasileira de Ocupação diz aqui que uma das atividades exercidas pelo cuidador é auxiliar, não fazer sozinho, auxiliar nas terapias ocupacionais e físicas. Então, se você ainda não pediu para o terapeuta ou para o fisioterapeuta deixar um exercício para você auxiliar no estímulo do idoso, chegou a hora de você começar a melhorar a sua capacidade profissional nesse teu horário de plantão. Observar alterações físicas e de comportamento. Se todos os dias você tiver um bom olhar, você vai saber quando ele acorda diferente, quando ele está apresentando alguma alteração física, não é mesmo? Lidar com comportamento compulsivo. O idoso às vezes acordou mais irritado, ele está mais compulsivo, às vezes ele não está se sentindo bem, então você tem que ter empatia, tranquilidade e calma para observar aquele comportamento e relatar sempre no seu caderninho de evolução. E também, se você puder, relate ao seu superior. Olha, hoje tem alguma coisa que não vai bem porque ele está com outro comportamento, tá certo? Lidar também, controlar guarda, horário e ingestão de medicamentos. Gente, medicamento é fundamental. Se você está trabalhando com idoso de segunda a sexta ou de plantão 12 por 24, 24 por 24, 12 por 36, não importa. Você tem que saber o que é que o idoso está ingerindo. Para que serve aquela medicação, qual é o horário, qual é a via de acesso dessa medicação, que é muito importante, o nome do medicamento, para que ele serve. É tua obrigação. Então, na tua horinha de folga ali, enquanto ele descansa um pouquinho, vai lá ler, veja para que serve, veja qual é a patologia do idoso, porque você só vai melhorar o seu currículo profissional e o seu atendimento para o idoso.
Acompanhar o idoso em consultas e atendimento médico hospitalar. Eu sempre digo, é muito legal você ter o caderninho de evolução, porque quando você vai acompanhar o idoso num atendimento médico, você tem tudo relatado ali. Porque se de repente você chegou na consulta e você não lembra de algum detalhe, vai estar ali tudo direitinho anotado como foi o comportamento. Principalmente no que se refere à pressão arterial. Você faz, por exemplo, 15 dias de aferições em determinados horários do dia. Leva para o médico, ele vai fazer uma avaliação e assim por diante. Relatar a orientação médica aos responsáveis. Ah, você levou o idoso no médico? O médico deu uma orientação? Sim. Chega em casa, relata para o familiar responsável, para você dividir essa responsabilidade com o familiar. Não abrace tudo sozinho, certo? Seguir a orientação médica. Óbvio, você levou no médico, o médico deu uma nova orientação de ingesta de medicamento, às vezes até de alimentação, até de correção do sono, sobre a questão de pressão arterial, diabetes, não importa qual a patologia. O cuidador, ele não é técnico de enfermagem, mas para ser um bom cuidador, ele tem que ter, no mínimo, condições de interpretar as principais patologias do idoso para que ele possa saber o que é que ele está fazendo no ambiente domiciliar. Tá certo? Então, este foi o nosso Minuto do Saber 6, falando sobre cuidar da saúde dentro da classificação brasileira de ocupação, da CBO do cuidador e as atividades principais exercidas pelo cuidador. Eu sou Sônia da Silva, do Instituto Sônia da Silva, e até a próxima!